1. Alguns esclarecimentos. Poucos provavelmente serão aqueles que realmente entenderão este relato. Bem menos serão os que, apesar de entenderem a mensagem, o conteúdo em si, acreditarão que sou eu. Mas está tudo bem. Isso não importa, pois sei que à medida que cada pessoa chegar a certo nível de entendimento, terá a venda dos olhos levantada e a verdade da luz prevalecerá. O importante é que a médium que está psicografando este relato, acreditando ou não que sou eu, sabe que a história que estou prestes a contar é verídica e que a mensagem é muito válida. Estou aqui como tenho muitas vezes estado no astral terreno. Ainda tenho um gênio terrível e continuo me revoltando com hipocrisias, me irritando com algumas situações em que meu nome é envolvido. Bem afirma o ditado popular: quem bem faz a cama, bem nela se deita. E que cama de espinhos foi essa que fiz? Na minha última reencarnação, vim à Terra para quitar dívidas adquiridas em um passado distante. Contraí essas dívidas porque na vida a que me refiro, me voltei para a magia negra e na magia negra desencarnei. Causei muitos malefícios ao povo da região em que vivi, e isso gerou dívidas imensas que só quando um dia retornasse com os mesmos poderes de magia, mas os usasse exclusivamente para a luz, poderia saldar. Minha grande queda ocorreu por volta do ano 830 a.C., pouco mais de 1 milênio antes da minha última vida terrena. Devido a essa queda, meus padecimentos foram muitos. Voltei à Terra reencarnado 3 vezes no decorrer do milênio. Abraçava todo tipo de resgate. Tinha pressa, muita pressa. Eu precisava desesperadamente subir, evoluir, para poder alcançar meu filho amado, que se encontrava perdido e precisando de auxílio. Doía muito o fato de ter sido eu o culpado por apagar a réstia de luz que havia em seu espírito. Eu não me perdoava. Aos poucos fui aprendendo, ou melhor, reaprendendo as leis imutáveis do Pai. Existia certo acordo. Quando estivesse pronto, eu teria a oportunidade de recolher meu amado filho. Enquanto isso não acontecesse, seu emocional seria retorcido e, consequentemente, seu mental seria transfigurado. Nas 3 vezes em que vim, não me foi permitido trazer nenhum tipo de mediunidade, a não ser a intuitiva. 2 dessas encarnações foram relativamente curtas. Em uma delas, deixei o corpo físico aos 12 anos. Na outra, desencarnei aos 35. Só na terceira, fiquei na Terra até quase os 90 anos de idade. Havia, enfim, conseguido me preparar para a grande prova. Então, por volta do ano 250 d.C., tendo a espiritualidade maior constatado que minhas bases estavam sólidas, permitiram meu retorno. Uma nova vida. Minha missão havia sido traçada com minúcias. Nada foi feito à minha revelia. Participei de todo o projeto, conhecia cada dificuldade, sabia que seria extremamente difícil. Contudo, se eu não caísse na armadilha das trevas e aguentasse firme vibrando no amor, que sempre deve falar mais alto, toda e qualquer dificuldade, todo e qualquer desvio de caminho me levariam sempre à minha missão. E essa missão consistia em uma única coisa: plantar a semente do amor, a semente do Nazareno, no coração de um povo idólatra. Para isso, reencarnei em uma região onde os deuses eram idolatrados, e não apenas com simples reverências. As pessoas praticavam sacrifícios de animais em seus altares, e de tempos em tempos ofereciam sacrifícios humanos. Em geral, esses sacrifícios eram feitos às escondidas, principalmente depois de o país ter sido dominado por Roma. Fui gerado por pais idólatras que não faziam parte da plebe cega. Eles participavam das cerimônias fechadas em que os sacrifícios eram realizados. Quando o sacrifício era humano, a vítima era uma virgem ou uma criança inocente. Era terrível. As virgens e crianças ofertadas provinham ou de povos inimigos ou de famílias que haviam caído no desagrado dos sacerdotes e, por consequência, do governador. Em alguns casos, os demais membros da família eram exterminados ou feitos escravos. Já os filhos de escravos não eram bons candidatos a tais sacrifícios. Era necessário que a vítima fosse livre e feliz.
Segundo os sacerdotes, assim os deuses determinavam. Voltando à minha família, nasci entre pessoas que compactuavam com tudo isso e, o que era pior, o faziam de livre e espontânea vontade, achavam que tudo isso era certo. Mesmo com essa forma errada de ver e sentir as coisas, meus pais me amavam muito, e era exatamente nesse ponto que minha missão deveria começar, pois amor é amor, não importa de quem venha. O amor é sempre uma porta aberta para que entremos e plantemos a boa semente. Meus poderes de sensitivo apareceram quando eu era ainda muito pequeno. Para mim, a clarevidência e a telepatia com os espíritos eram normais. Eu não questionava, pois aquilo fazia parte da minha vida desde que me dera por gente. Imagine então o que eu via em um lar que se entregava ao mal daquela forma. Mas eu não tinha medo. No meio daqueles demônios todos, sempre via um espírito cuja luz era tão grande que chegava a cegar e fazê-los se encolher diante de sua presença. Nunca cheguei a ver a face daquele espírito luminoso quando eu estava encarnado. Sua luz ofuscava minha visão, e eu só enxergava o brilho intenso ou inúmeras vezes ouvia sua voz calma e carinhosa que tanto bem me fazia. Naquele tempo, eu ainda não sabia, mas a luta das trevas para reacender em mim meus antigos instintos era grande. Não podiam permitir que o bem se edificasse dentro de mim. Precisavam agir rápido antes que eu envelhecesse e passasse a ter mais discernimento. Como eu disse, tinha vindo à Terra para plantar a semente do Deus vivo, que jamais pereceria depois de semeada. Muitos espíritos que já haviam iniciado seus caminhos evolutivos e outros que estavam em franca evolução dependiam de mim. Minha luz deveria partir do covil dos lobos. Nem todos se converteriam, mas todos teriam oportunidade de fazê-lo. Eu tinha vindo para acabar com o poder das trevas, que reinava sobre um povo oprimido e, em sua maioria, ignorante dos verdadeiros valores da vida. Sobre espíritos fracos que, de algum modo, já tinham dívidas a acertar com a humanidade e sofriam por isso. A partir de mim, começariam a erguer a venda que os tornava cegos e passariam a lutar em nome da luz e pelo bem de todos à sua volta. A queda. Antes do reencarne, quando aceitei minha missão, eu já tinha plena noção do que era o bem. Já não queria salvar apenas o meu filho. A semente do amor universal estava brotando em mim. Então, eu queria tirar das trevas o maior número de irmãos possível. Retomando minhas origens, fui criado num lar abastado e totalmente materialista, voltado para a aquisição de poder, com pais acostumados a pisar nas cabeças humildes. Eles consideravam os subalternos, a plebe, e principalmente os escravos, criaturas piores do que os animais, que por sua vez eram cercados de cuidados, já que eram úteis financeiramente, na guarda da propriedade, como meios de transporte e até mesmo para a satisfação de suas vaidades, como era o caso de alguns gatos. Se aos animais era imposta a morte, esta costumava ser rápida, a não ser em casos de feitura de magia negra e escusa, em que o sofrimento e a agonia dos pobres bichos eram lentos e extremamente cruéis. Já os subalternos, a plebe e os escravos estavam destinados a passar fome, as crianças destes a morrer à míngua, a ser chicoteados e torturados, a ter os dentes e a língua arrancados, os olhos furados e às vezes os membros cortados e jogados no deserto. Em alguns casos, eram marcados com ferro em brasa, atirados em fogueira. Algumas vezes, apenas a parte inferior de seus corpos era queimada e depois de destruída, abandonada. A maioria deles não conseguia sobreviver. Morriam aos poucos devido às infecções que tomavam conta das partes do corpo que sobravam. Era esse o povo que eu deveria ajudar, levando a eles um pouco de luz, plantando a semente de Deus. Eu já havia começado a semeadura aos 6 ou 7 anos de idade, dentro de casa, mas não consegui levar minha missão adiante por muito tempo. Logo que minha pobre mãe, pobre pela ignorância com relação à maldade,
Percebeu que eu estava sendo tocado pelo sentimento de pena por uma criança que padecia os horrores das doenças trazidas pela fome, foi ao templo e expôs a situação para o magnânimo sacerdote, que imediatamente apresentou uma solução. Cortemos o mal pela raiz. Está com dó do infante? Pois então prenda seu filho a ferros, ponha o infante em seu lugar no leito e vista-o com as roupas dele. Depois, leve o infante à frente dele e faça-o cuspir na cara de seu filho e urinar em sua boca para matar-lhe a sede. De início, minha mãe mostrou-se relutante, pois temia que eu adoecesse. Mas, ao colocar meu pai a par da situação, ele não teve dúvidas e pôs em prática a recomendação do sacerdote. Meu pai também resolveu dar uma forcinha a mais. Prometeu àquele pobre menino que libertaria seus pais e lhes daria boa porção de terra. Disse-lhe que eu estava mentalmente doente e que era preciso curar-me, que aquilo que estava prestes a fazer seria exclusivamente para o meu bem. E assim foi feito. Claro que não precisou de muito para eu sentir ódio do pequeno, que tinha quase a minha idade. Passei a noite ao relento. Se a noite sentira frio, de manhã comecei a sentir muita sede, pois o sol estava rachando minha cabeça. Eu não entendia o que estava acontecendo. Meu pai havia apenas me entregado aos guardas, dizendo que eu precisava aprender o lugar certo das coisas. Ao meio-dia, meu pai trouxe o tal menino que estava vestindo minhas roupas. Primeiro, ele cuspiu em meu rosto. Depois, meu pai mandou os escravos abrirem minha boca e ele mijou ali. Quase sufoquei com o mijo. Então, sem que eu soubesse, o menino disse as palavras que meu pai havia ensinado a ele. Tome, verme! Nasceu com o poder. Pensa que tenho dó de você? Jamais! Aqui me vingo de tudo que já sofri nesta vida. Adoraria chicoteá-lo na frente da corte, dos sacerdotes e da plebe. Vê se morre logo, pois seu lugar já tem dono. Uma luta imensa estava sendo travada nos bastidores entre a luz e as trevas. Energia negativa chama energia negativa. Dá-lhe força. Não é preciso dizer que eu já odiava muito. Muito mesmo. Aquele verme que queria meu lugar. Aos poucos, a luz que eu costumava ver junto aos demônios foi apagando. Ainda ouvi sua voz doce, mansa, amorosa dizer-me: sua mãe já vem vindo. Ela está se debulhando em lágrimas. Não diga nada, apenas espere por ela. Mas eu não queria saber de ouvi-la. Eu a rejeitei e então passei a ouvir outra voz soando forte em meus ouvidos. Covarde! Tem com você o poder. Entregue-se a ele, que um dia fará um pacto maior e será mais do que um imperador, pois o terás em suas mãos. Olhei para o menino e comecei a gritar: Eu mato você! Eu mato você com minhas próprias mãos. Meu pai começou a gargalhar, soltou-me e disse: Mata, filho, mata! Pulei sobre o menino e bati nele o máximo que pude. É lógico que ele não se defendeu, pois os guardas o mantinham deitado, segurando suas mãos e pés, até que o pobre desmaiou. Meu pai deu-se então por satisfeito. Filho amado, somos o que somos porque os deuses assim o permitiram. Não recuse sua dádiva. Esses infelizes têm o que seus antepassados cavaram para eles com as próprias mãos. Desacataram os deuses, não foram fiéis a eles, venderam-se a outros deuses. Hoje, todas as gerações pagam por isso e vão continuar pagando até que a ira dos deuses se aplaque. Só então poderão ter alguma oportunidade na vida. Não é preciso dizer que aquele pobre infeliz foi julgado por ter aceito ultrajar um nobre. Minha família disse ao sacerdote que não deveriam deixar livre alguém que tripudiara sobre mim, mesmo que sob ordens do meu pai. Como já havia se espalhado a notícia de que a família do menino seria liberta e meu pai precisava manter a credibilidade por ter dado sua palavra ao pequeno, foi decidido que ninguém ficaria sabendo do castigo, nem minha própria família. Meu pai cumpriu o prometido, dando à família do menino uma propriedade distante da nossa. Contudo, ainda no mesmo ano, assim que o caso estava começando a cair no esquecimento, enviou soturnamente alguns servos para atear fogo à propriedade durante a noite, enquanto o menino e sua família dormiam.
todos morreram queimados e o orgulho de minha família ficou a salvo. Depois desse evento, entendi que era melhor ser senhor do que ser plebe. Entendi também que os deuses haviam me agraciado e que, se a plebe tivesse o poder, faria as mesmas coisas a nós. Manter-se no poder era, portanto, uma forma de sobrevivência. E foi assim que eu cresci. Não conhecia limites. Meu pai me dizia que eu precisava calejar o coração para não me compadecer de quem não pertencesse à nossa classe, e mostrava várias formas de usar aqueles que eram inferiores a nós em meu próprio proveito. A lei era a do olho por olho, dente por dente. Àqueles que nos serviam direitinho, atirávamos esmolas. Não mexíamos com eles. No entanto, se olhassem torto para um de nós ou começassem qualquer tipo de confusão, de pronto os castigávamos. Os soldados romanos também se aproveitavam muito deles, por isso todos ficavam mais tranquilos quando havia alguma guerra em cujos campos de batalha os soldados podiam extravasar seus instintos animais e sua sede de sangue. IV. Os romanos. Com o domínio de Roma sobre o nosso território, nossos soldados foram designados para ficar a serviço dos sacerdotes nos templos e dos nobres em suas propriedades. Além deles, haviam os soldados, centuriões e chefes de guarda e o exército romano que dominava praticamente o mundo todo. Como nós, eles cultuavam diversos deuses, que em certos aspectos eram bem parecidos com os nossos. Com o tempo, alguns dos deuses deles foram incorporados ao nosso panteão, a princípio por pura esperteza de nossos sacerdotes. Afinal, eles dominavam o cenário político e não éramos burros de criar qualquer antagonismo. Depois, começamos a pensar que, se os deuses deles os levavam à vitória, devia ser porque nós estávamos em falta com o plano superior. Quem sabe não era isso o que nossos deuses queriam, isto é, que passássemos a cultuar alguns dos deuses romanos? Assim, incorporamos alguns deles. Os mais aceitos, já em sua composição greco-romana, foram Febo ou Apolo, o deus do sol. Meu pai me entregou a fim de que eu desenvolvesse meus estudos ao templo de Apolo, e Vênus ou Afrodite, a deusa do amor e da beleza. Não era esse, obviamente, o amor universal que eu tinha vindo pregar. Pelo menos nós não entendíamos dessa forma, pois nossos pedidos eram execráveis, acionando o baixo espiritual da entidade representada por aquele deus ou aquela deusa. Os romanos eram mais comedidos com a plebe. Não aceitavam o sacrifício humano, mas sempre havia entre eles alguém que se comprazia e se afinava com nossos antigos costumes. Como a maioria das decisões relacionadas à justiça ficava na mão dos sacerdotes, que tinham sede de poder, o representante legal de Roma acabava sempre fazendo, de uma forma ou de outra, o que os sacerdotes e a aristocracia local desejavam. Como eu disse, os romanos dominavam grande parte do mundo. Por sua vez, as demais regiões acabavam se dobrando devido ao seu poderio econômico e ao respeito que tinham pelo exército de Roma, com o qual pretendiam ter relações cordiais. Por isso, todas as alianças eram bem-vindas. Em resumo, os romanos tinham nas mãos até mesmo aqueles que não dominavam. Diga-se de passagem, os romanos eram extremamente fiéis às suas alianças e acordos. Eles até permitiam aos povos dominados que levassem sua vida dentro da normalidade, desde que agissem conforme as leis romanas, pagando o devido tributo. Permitiam ainda que esses povos tivessem leis internas e alguém responsável por elas, que nesse caso era sempre alguém ligado aos templos. Essa pessoa ficava encarregada de manter a ordem e abafar as revoltas. De forma alguma se intrometiam na religião dos povos dominados, nem impunham seus deuses a eles. Na verdade, o que os romanos queriam mesmo era o ouro, o soldo, pago pelo povo para que pudessem viver do modo como estavam acostumados e serem deixados em paz. Sem dúvida mais pobres, principalmente a plebe, os povos dominados eram compostos de pequenos agricultores, artesãos, comerciantes de pequeno e médio portes e servidores em geral, que não residiam com seus senhores, mas em moradas humildes. No início, os grandes proprietários sentiram pesar o bolso.
Mas com o tempo, não só aprenderam a burlar os impostos, pagando menos do que realmente deviam, como também começaram a se aproveitar da desgraça dos pequenos agricultores que não conseguiam pagar seus tributos a Roma, incorporando suas terras, comprando-as em leilões ou dos proprietários falidos apenas pelo preço da dívida. Esses agricultores, além de perder tudo o que tinham, acabavam trabalhando para o próprio comprador e morando na propriedade que antes lhe pertencia. Enquanto isso, os grandes proprietários enriqueciam cada vez mais. Ainda que pagassem muitos impostos a Roma, era graças a eles que aumentavam suas propriedades e sua renda. Devo ressaltar que sempre houve aristocratas mais humanos, mas quase sempre eles estavam em maus lençóis e só podiam dar demonstrações de sua humanidade dentro de seus domínios, com seus servos e escravos. Publicamente precisavam adotar uma postura calada, omissa, e não podiam se intrometer na vida local. Foram eles os primeiros a aceitar o Nazareno em seus corações, uma vez que o amor pelo próximo já fora plantado e dera frutos havia muito tempo, embora a história mostre os servos e escravos tendo feito isso antes. Dentro de seus próprios lares, esses aristocratas tinham que agir com cautela, pois, como se diz, as paredes têm ouvidos. Os servos e escravos, mesmo sendo tratados de modo digno, eram fiéis aos deuses locais e realmente acreditavam estar pagando por algo que seus antepassados haviam feito aos deuses. Assim, ao denunciarem seus senhores, estariam quitando a dívida com esses deuses e poderiam almejar uma condição de vida melhor, se não para si mesmos, para as gerações futuras. Como se pode ver, é difícil falar apenas de minha vida. Para que seja possível entender o que aconteceu, é necessário dar um panorama do que se passava naquela época. Por isso, não estou me prendendo a descrições de locais, prédios ou templos, pois acredito que minha finalidade não é recontar aqui a história da civilização que já foi escrita há muito tempo e, diga-se de passagem, cheia de falhas. 5. Inversão de valores. Assim como meu pai desejara, com o tempo, meu coração começou a endurecer, e aos poucos, meus valores, que tinham sido duramente trabalhados por um milênio, foram se invertendo novamente. E lá fui eu para o abismo da escuridão. E não tinha nada a ver com conhecimento, pois de ignorante eu não tinha nada, já que sempre me dediquei a estudar tudo o que fosse possível na época. Meu pai me colocou para estudar no templo quando eu ainda nem tinha completado os 8 anos de idade. Os sacerdotes me bajulavam, pois sabiam de meus dons mediúnicos. Obviamente, naquele tempo não usavam esse nome, mas me achavam poderoso. Eles acreditavam que eu havia encarnado para dar novo ensejo à religião, elevando a força dos templos. Para os sacerdotes, ao me tornar emissário dos deuses e controlar a vontade deles, agradaria especialmente o deus Apolo, que poderia nos mostrar uma forma de nos livrar dos romanos e, quem sabe, como fez com Roma, de dominar o mundo. No entanto, eu não me importava com quem estaria no comando. Voltava-me exclusivamente para os gozos terrenos e, é claro, para o estudo do que me permitiria manusear as forças da natureza, dominar as 7 essências e, por fim, a mente humana. Aliás, era exatamente daí que vinha meu poder. Não existe milagre, creia você ou não. O que existe é alguém que sabe manipular as energias, as positivas e as negativas, e trabalhar a mente humana. Essa pessoa é capaz de direcionar seus dons para o bem das pessoas próximas, ou então aproveitar-se das doenças que já traz em sua alma e fazer o que bem desejar com as vítimas. Contudo, o que aprendi, somado aos meus dons mediúnicos, eu poderia ter feito bem a muitos, ter dobrado com candura os corações mais duros, levando-os a cultivar o amor ao próximo e a semear a fé em Jesus entre seus semelhantes. Mas eu não me interessava pelo Nazareno, pois pelo que eu sabia, ele e a maioria de seus seguidores eram da plebe. Diziam que Jesus tratou e curou a muitos, mas, naquele tempo, eu achava que ele era um embuste, que deveria ter dons como os meus. A diferença entre nós é que eu tinha os deuses ao meu favor
e que, de alguma forma, ele devia ter chamado para si a ira dos deuses. Talvez com aquela história de um Deus que o protegia, o tal Deus dos judeus, que era único e ainda por cima desconhecido. Nem imagem o tal Deus tinha. Na minha visão distorcida, eu acreditava que os deuses o tinham levado a converter as pessoas apenas para se divertir, e depois para lhe dar uma lição, feito o que meus pais fizeram comigo. A plebe se revoltou, traiu o Nazareno, cuspiu em sua face, entregou-o ao açoite, à tortura, à humilhação e então à morte por crucificação. Ele recebeu uma lição como a minha, só que eu era da aristocracia, e quem me ensinou foram os meus pais. Ele era da plebe, e quem o ensinou foram os deuses. Aquele mesmo Deus desconhecido, aliás, havia levado os judeus a muitas vitórias e, mais tarde, à escravidão eterna. Eu achava que os judeus haviam sido amaldiçoados por terem renegado os deuses para cultuar o Deus invisível. Jesus teria vindo à Terra com poderes para reconduzi-los aos deuses locais, mas não cumpriu sua missão e, por isso, as divindades o castigaram. Isso aconteceu para que os judeus se dividissem, seu Deus invisível perdesse a força e eles, enfim, se voltassem para os deuses verdadeiros. Essa era a minha convicção no que se referia a Jesus, e assim me desviava de minha missão, do compromisso que eu havia assumido justamente em nome dele, para fortificar e espalhar a sua semente de forma abundante. Eu insisti em andar pelo caminho errado, cultivando apenas os prazeres fáceis da vida. Eu não desejava ser rei, os outros que reinassem. Meu objetivo era ter todos os reis em minhas mãos, eu lhes comandaria a cabeça. Desse modo, eu faria deles o que bem quisesse em proveito próprio. Teria o que desejasse sem esforço, sem precisar travar nenhuma batalha. Amadureci muito, apesar da pouca idade. Uma das coisas que me davam mais prazer era fazer com que as pobres donzelas se entregassem a mim. Procurava por vezes entre as escravas e as jovens da plebe, mas preferia as de famílias abastadas, que com meus sortilégios fazia se curvarem a mim. Mas não pense que as mais velhas me interessavam, não. Eu buscava apenas jovens de 13 ou 14 anos, às vezes até mesmo as de 12. Ah, eu adorava aquela carne fresca, o corpo pequeno, o rosto ainda infantil. De início, traziam nos olhos um quê de terror que me enlouquecia, mas, após alguma beberragem e certo tempo de investida, o terror dava lugar ao brilho da luxúria. Eu me lambuzava, as destruía em seu íntimo. Era sujo, maldoso. Não era nem um pouco carinhoso com elas. Usava-as até enjoar e depois as devolvia às suas famílias. Como não queria deixar rastro de minhas aventuras, dava logo um jeito de lhes arrumar um noivo. Então, elas seguiam suas vidas e eu me tornava um pesadelo eterno para elas. Depois de algum tempo, cansei-me de ter as jovens à força ou com o subterfúgio da beberagem. Queria que elas me amassem, que me desejassem. Queria ver seus olhos súplices para possuir. Nem precisava mais fazer sortilégios para as famílias. As próprias jovens davam um jeito de fugir para se entregar a mim. Claro que com a ajuda de certa magiazinha. Eu as iludia, me aproveitava de seus corpos até cansar, e por fim as humilhava para então descartá-las. Na verdade, eu não gostava da parte da humilhação, mas não sabia como me livrar delas. Depois que a terceira jovem se matou, decidi que voltaria a agir como antes e lhes arrumaria casamentos, mas, antes de qualquer coisa, arrumaria o noivo. Quando a jovem já tinha noivo, era melhor. Eu usava e abusava dela e, em seguida, devolvia ao rapaz. Assim, elas não ficavam faladas. O noivo, é claro, tinha que aceitá-las de bom grado. O que ninguém sabia é que eu o procurava antes e fazia um acordo com ele. Eu ficava com a virgindade da moça e, em troca, lhe dava algumas moedas de ouro que calavam sua consciência. Algumas donzelas resistiam, mas eu tinha um jeito especial de alcançar meu objetivo. Tinha uns 16 anos, então. Aquilo tudo me dava um prazer imenso. Foi nessa época que fiz o famoso trato.
6. O trato. Existem muitas versões sobre o trato que fiz. Para mim, era um acordo entre amigos, acordo este que eu não romperia enquanto me fosse vantajoso. E eu realmente acreditava que acordo melhor que aquele não existiria nunca, pois ninguém deste ou de outro mundo me traria maior vantagem. O trato me oferecia tudo aquilo que eu mais desejava: poder, riqueza, respeito, o medo das pessoas e todas as mulheres que eu quisesse ter. Na época, havia uma jovem que me opunha resistência, e meus brios ficaram afetados. Eu poderia tê-la à força, mas a queria em minha cama por livre e espontânea vontade. É desnecessário dizer que a consegui da forma como queria. Depois do trato, foi o primeiro presente que recebi. Não fiz nenhum sortilégio, mas sabia que meus amigos diabólicos tinham se esmerado no mental da pobre. Depois que a possuí, eles a abandonaram. Por isso, ela não conseguia entender como havia se entregado a mim, nem a paixão louca que sentia de repente e que se esvaíra como fumaça assim que passou o momento da entrega. Mas deixe-me explicar melhor como tudo aconteceu. Em primeiro lugar, o tal diabo e tantos outros diabos que existem são seres trevosos, alguns com mais poder do que outros, dependendo da hierarquia conquistada no baixo astral. Em segundo lugar, existem muitos seres trevosos que, na verdade, são escravos de grandes senhores das trevas e estão a serviço deles. Esclareço também que o inferno não é um único plano. Existem 9 infernos, e quanto mais endurecido na maldade for o ser, mais ele cai. Em terceiro lugar, de burros os senhores das trevas não têm nada. Geralmente, salvo raras exceções, esses seres foram grandes magos que em determinado momento se voltaram contra a luz e abraçaram a magia negra. Portanto, sabem manipular as energias como ninguém e sabem muito sobre a mente dos encarnados e suas fraquezas. Consequentemente, seus subalternos diretos também têm esse conhecimento, uma vez que são seus auxiliares e comandantes de suas falanges trevosas. Os escravos que fazem parte dessas falanges, mas ainda não sabem como as coisas ocorrem, vão aprendendo conforme o necessário nesta ou naquela atuação. Além daqueles, as trevas também são compostas por espíritos que são alvo da vingança dos seres trevosos, de qualquer hierarquia, até mesmo escravos. Para garantir sua lealdade, seu senhor lhes oferece o vinho embriagador da vingança. Quando encarnados, os espíritos que são alvo desses seres vingativos tornam-se presas fáceis, uma vez que sofrem a atuação trevosa diretamente em seus pontos fracos. Os seres trevosos sabem exatamente quais são os defeitos das vítimas e como acioná-los. Daí a máxima de Jesus: orai e vigiai. Ademais, os seres trevosos sabem inverter as situações como ninguém. Fazem suas vítimas entenderem as coisas de forma distorcida, entregando-se às ações baixas e aos sentimentos negativos. Obviamente, se as vítimas não têm a base da lei do amor fortalecida, acabam se entregando e distorcendo as leis a seu favor. Sabem muito bem o que é certo e o que é errado, mas as leis passam a ser válidas apenas para os outros. É claro que nenhum espírito reencarna desamparado. Existe toda uma equipe que o protege e lhe dá as condições de alicerçar o bem dentro de si. Entretanto, como existe o livre-arbítrio, muitos espíritos escolhem ouvir as intuições que partem dos seres trevosos e, infelizmente, caem. Quando esses espíritos desencarnam, têm muitas dívidas e por isso a energia de seu mental é negra. Como eles se comprazem em sentimentos negativos, como o ódio, a vingança, a avareza, entre outros, são automaticamente atraídos para as esferas inferiores, de onde são recolhidos por seu algoz que os leva para seu domínio nas trevas. Ali, são entregues ao senhor desse algoz, que coloca tais espíritos em um calabouço junto de centenas de espíritos. Assim, a vingança prometida ao servo ou escravo está concluída. Esses pobres irmãos ficam em tal calabouço até esgotarem suas energias negativas, entenderem onde erraram e pedirem ajuda à luz. Nesse momento, são imediatamente encaminhados para ela. Nem sempre os espíritos que são vítimas de vingança caem nas armadilhas. Muitas vezes, por mais que os seres trevosos tentem, e até consigam,
complicar a vida deles, esses espíritos sempre se voltam para o bem e encaram as dificuldades como provas pelas quais devem passar, na certeza de que tudo tem uma razão de ser. Por sua essência, dão graças ao Pai pela proteção e têm plena confiança de que tudo vai melhorar. Apesar de seu sofrimento, procuram ver o sofrimento do próximo e sempre encontram alguém que precisa de mais auxílio do que eles, jamais lhe negando um sorriso e sempre estendendo a mão. Dessa forma, a ação maléfica das trevas acaba os ajudando a evoluir espiritualmente e a consolidar seus alicerces. Esses são os verdadeiros vitoriosos da jornada terrena. Bem, depois desse à parte, volto a falar do trato. Como eu havia dito, o tal diabo ofereceu-me tudo o que eu queria. E o mais importante, me garantiu que não existia ninguém mais poderoso do que ele. Disse-me que eu continuasse estudando e que viajasse para outros lugares para aprender os muitos mistérios que existiam desde a antiguidade. Não precisaria cortar laços com o templo, se assim o desejasse. Pelo contrário, reafirmar esses laços seria muito importante em minhas andanças pelo mundo, pois em alguns templos havia sacerdotes que guardavam os mistérios pelos quais eu procurava. Apenas se eu me passasse por alguém que queria usar a própria força e poder a favor dos deuses, eles os abririam para mim. O diabo e seus servos já atuavam em vários templos, principalmente naqueles em que era feito o sacrifício de vidas. Então, seus sacerdotes eram servos dele havia muito tempo, ainda que não soubessem disso. Ele me orientou durante a preparação de meu juramento e me garantiu que sempre me protegeria na terra e no outro mundo quando eu partisse. Tudo era muito simples. Bastava que eu lhe entregasse a minha alma. Não pensei duas vezes. Eu sabia que já tinha visto aquele ser e acreditava estar falando com o maioral. Pelo menos era o que ele me havia feito pensar. Mais tarde, descobri que, na verdade, o maioral comanda os 9 infernos e jamais viria à Terra. Aquele era apenas um de seus inúmeros soldados, um comandante de extensa falange. Era poderoso, mas não chegava nem aos pés do maioral. De qualquer maneira, era um representante das trevas, dos infernos, e tinha autorização para angariar almas para o seu senhor e aumentar suas falanges. Quando eu morresse, seria apenas mais um escravo, ficando acorrentado a qualquer um desses comandantes e tendo de trabalhar muito para as trevas, sem escolha, até pagar tudo o que tinha recebido deles na terra. Se depois de ter pago a dívida, meu coração continuasse empedernido no mal, seria levado ao Senhor do inferno em que estivesse, para que minha fidelidade fosse testada. Ali, seria colocado em uma das falanges não como escravo, mas como servo ou soldado, e desceria cada vez mais os degraus da involução até me tornar um comandante como aquele que estava fazendo o trato comigo. Do alto de meu orgulho torpe, achava que sabia tudo, que por possuir a clarividência ninguém me enganaria. Acreditava que aquele ser de vestes pretas e bordados com fio de ouro, os bordados eram um símbolo que eu não conhecia, e usando uma coroa belíssima, que eu não tenho permissão para descrever, mas que não era real, apenas plasmada. Apenas os senhores do inferno e o maioral têm coroa, comandantes não, era mesmo o maioral. Assim, podia fazer o trato sossegado, pois sem dúvida o diabo asseguraria minha ascensão a este mundo. Além disso, se eu fosse seu servo na terra e arrebanhasse muitos adeptos, ao passar para o outro mundo, teria um lugar privilegiado com servos que seriam exatamente os adeptos que eu estava determinado a conseguir. Como você pode ver, eu era um idiota, pois acreditava estar garantindo uma posição confortável nas trevas. Para mim, melhor trato não havia. Imagino que para a luz, aquele instante foi muito doloroso. Soube mais tarde que havia muito tempo moviam exércitos tentando chegar até mim. Por umas 3 vezes, antes do pacto, fui levado ao astral superior para me conscientizar de minha real missão, mas foi tudo em vão. Dizem que da última vez eu ri feito louco dos conselhos que me deram.
Infeliz que eu era. Fiz muitos chorarem. Muito também se mobilizou para fortalecer aquela que viria a ser minha parceira na missão gloriosa. Sua vinda foi retardada, e novos planos foram traçados, mas ela, espírito da mais pura fé e irradiando bondade, pediu para vir em tempo de tentar me recuperar para Cristo. Se eu não acompanhasse na missão, que ao menos me arrependesse de meus atos, parasse de semear o mal e, quem sabe, ainda encarnado, desejasse reparar os erros que cometera. Nesse tempo, começou no astral superior a preparação daquele espírito iluminado, que viria a este mundo para plantar a semente do Evangelho Redentor em um meio totalmente adverso, sem poder contar com aquele que deveria ampará-la. Pelo contrário, ela teria de me neutralizar. Eu só a encontraria quando ela já tivesse entregado seu coração a Cristo, mais ou menos aos 16 anos de idade. Eu seria quase 30 anos mais velho do que ela, mas falaremos desse encontro com esse ser de luz mais adiante. Sete. Alguns degraus abaixo. Realizado e feliz com o pacto, segui meu caminho. O que já era fácil tornou-se ainda mais, uma vez que eu tinha à minha disposição uma falange de demônios. Com tudo a meu favor, ia construir meu reinado, minha era, reunindo o maior número possível de discípulos. Até então, apesar de saber manipular a mente das pessoas e também as variadas formas de energia existentes no planeta, principalmente a dos 7 elementos, ainda não havia me aprofundado na magia negra. Sabia de sua existência, no entanto, precisaria do auxílio dos demônios para aprender a manipular as forças trevosas. Agora eu tinha esse amparo, e eles me ensinaram tudo o que eu precisava aprender. Teve início, então, a última fase da descida de degraus para que eu tivesse poder aqui na Terra e no outro mundo. Eu ainda não tinha me dado conta da queda, achava que tudo valia a pena. Aos poucos, tudo foi me sendo ensinado nas longas conversas que tive com os vários demônios. Às vezes, eu reclamava a presença daquele que achava ser o maioral. Ele vinha, mas irritado dizia: Cipriano, aprenda. Só assim poderei assisti-lo diretamente. Se um de meus soldados não satisfizer os seus desejos, aí sim, clame por meu nome, pois isso está em nosso trato. Era justo. Eles o satisfaziam. Aprenderia tudo o mais rápido possível, me tornaria hábil na conversão dos jovens incautos. Não pretendia lhes fazer mal algum, apenas abrir para eles as portas do poder e da satisfação dos desejos. Eles, por sua vez, conseguiriam tudo o que quisessem. Em troca, teriam apenas que me obedecer. Mais tarde, com calma, eu selaria o trato, garantindo-lhes proteção na outra vida contra a plebe perdida, que por não ter poder algum, afirmava que o verdadeiro tesouro era outro, que a real felicidade era diferente, encontrada apenas no outro mundo. Argumentos fracos de gente fraca, covarde e sem ambição que se escondia atrás de um pobre que morrera na cruz, traído por sua própria gente. Só comecei a fazer discípulos quando me dei por satisfeito em meus estudos e retornei de minhas viagens. Rapidamente, muitos vieram. Naquele tempo, eu ainda não sabia que as energias trevosas atraíam para mim todos os infelizes, insatisfeitos, desejosos de vingança, de poder, de amores impossíveis, ou seja, todos os que se revoltavam contra qualquer bom princípio, além daqueles que eram fracos demais, assim como eu fui, para se rebelar contra os sentimentos negativos, passando a se comprazer neles. Não vou contar pormenores das formas de magia negra que aprendi. Jamais foi de minha vontade, desde que houve a transformação, passar esses conhecimentos a alguém, fosse encarnado, fosse desencarnado. Se existem livros por aí que revelam algumas receitas, ressalto que nem tudo o que foi registrado nessas publicações é magia negra. Isso se deve a alguns de meus discípulos infelizes que memorizaram os ensinamentos e os registraram em seus manuscritos antes que se perdessem. Mesmo assim, com a graça divina,
o tempo se encarregou de fazer com que essas receitas fossem distorcidas ao ponto de não serem como eram originalmente em sua essência. Infelizmente, quando se deseja o mal a alguém, basta ter um coração vil, com ódio, inveja ou qualquer outro sentimento negativo para conseguir realizar seu intento. É a energia colocada no momento do pedido que dá vida à magia, ao sortilégio, ao sacrifício, ou seja lá o que for. Essa energia negativa cria no astral uma cópia exata do trabalho realizado, que nesse caso é sugada pelos seres inferiores e direcionada ao destinatário. Os trabalhos feitos para o bem funcionam da mesma forma. Impregnados de energia do amor, eles tomam a forma do pedido feito. Então, os seres de luz apanham toda essa energia benéfica e a direcionam para o necessitado, que certamente recebe toda a ajuda possível e permitida pelo Altíssimo. Não temos permissão de interferir no livre-arbítrio dos irmãos encarnados ou desencarnados. Somos apenas intermediários da luz divina. Cada um recebe a graça de acordo com sua necessidade e merecimento. O que os desavisados não sabem, e vai aqui um alerta, é que tudo o que se deseja de bem ou de mal fica registrado no astral. Se for para o bem, traduz-se em créditos de amor e caridade abençoada, mas se for para o mal, a energia escura do ódio, da fúria, da vingança, entre tantas outras, ficará registrada como dívida. No caso do mal, a vítima recebe a influência conforme as fraquezas de sua alma ou conforme as dívidas adquiridas em vidas passadas. Quase todos, se não todos, os encarnados têm doenças da alma. A energia negativa atua sobre eles, abrindo brechas e fazendo-os cair. Salvam-se e livram-se aqueles cuja fé no Deus Todo-Poderoso é firme, aqueles que carregam consigo o amor ao próximo, tão pregado, ensinado e exemplificado por Jesus. A atuação maléfica pode fazer um grande estrago ou apenas alguns arranhões, conforme for na encarnação atual a posição da vítima diante das leis imutáveis do amor. É preciso ressaltar que de nada adianta ter fé se ela for radical. Também não adianta as pessoas terem fé, mas acharem que apenas elas estão certas e julgarem as outras de acordo com o templo religioso que frequentam. Essa fé é egoísta, orgulhosa, causadora de muito desamor, tudo o que Jesus não queria. Essas pessoas não praticam as leis do amor. Elas estão em constante falta, sendo alvos fáceis devido à sua ignorância. No entanto, para a pessoa que desejou o mal a alguém, isso não importará no futuro, pois os seres que pegaram suas energias negativas para realizar esse mal a terão como um de seus devedores, ligando-se a ela por um cordão invisível aos olhos dos encarnados. A dívida dessa pessoa com tal ser trevoso fica marcada nas dobras do tempo, e um dia esse espírito terá que pagá-la. Como e quando pagará a dívida dependerá de outros atos em vida, de ter aberto os olhos para a verdade. De qualquer modo, um dia essa pessoa terá que pagar por todo o mal que desejou. Por isso, pense muito bem antes de ir contra as leis divinas. Não se esqueça de que o mestre disse que não passará um pingo de I ou um pingo de J. Tudo tem que estar de acordo com as leis divinas. Deve haver harmonização com essas leis, assim como é imprescindível uma reforma íntima sincera e bem alicerçada. Voltemos, porém, à triste história de minha vida, da qual não me vanglorio. Como eu disse, rapidamente muitos vieram até mim, a princípio para fazer pedidos, os quais eu cobrava muito caro para satisfazer. Muitos apareciam apenas para pedir algo quando precisavam. Outros, encantados com o poder e o ouro fácil que eu ganhava, pediam para ser meus discípulos. Acredito que, de início, nem os sacerdotes dos templos por onde passei, nem os professores que me ensinaram a manipular as essências da natureza perceberam o que acontecia. Viajei para muitos lugares e fui recebido em vários templos. Todos me passaram certos ensinamentos que eu só poderia ter adquirido nas conversas com os seres demoníacos. No entanto,
Era importante que meus conhecimentos partissem dos templos. Eu estava destinado a me tornar um grande sacerdote ou mago, mas, se meus conhecimentos não parecessem vir dos templos, eu correria um grande risco, chamando sobre mim a atenção dos sacerdotes. Eu não queria isso, preferia ficar oculto o mais tempo possível. Sem contar que, infiltrando-me nos principais templos, eu tomava conhecimento de todas as fraquezas ali existentes, assim como das forças demoníacas que ali imperavam. A essas forças eu procurava apenas agradar, deixando os tratos para os demônios da falange, daquele que eu achava ser o maioral. Eu estaria mentindo se não dissesse que em minhas andanças encontrei templos, confesso, bem poucos, nos quais a maioria dos sacerdotes fosse voltada para o bem e acreditasse, de verdade, que os deuses eram justos. Em toda oferenda, junto com os grandes pedidos, incluíam o de perdão àqueles que os tinham ofendido, pedindo que a situação da plebe e dos escravos melhorasse. Mas esses sacerdotes eram exceções. Geralmente o que acontecia era o contrário. Dentre os vários sacerdotes de um templo, havia alguns poucos voltados para o bem e a maioria voltada para os próprios interesses, e estes dominavam os templos. Nunca vi tanta hipocrisia, mas se não passasse pelos templos para justificar a aquisição de meus conhecimentos, seria chamado de bruxo. Protegidos por seus postos, os sacerdotes faziam maldades em nome dos deuses, exaltando-os e fazendo até mesmo sacrifícios humanos em seus nomes. Com raras exceções, a maioria deles nem imaginava que ali não existia Deus algum, apenas o demônio. Pobres daqueles que se escondiam atrás do sagrado para cometer as maldades, dizendo ser a vontade deste ou daquele Deus. E depois, bruxo era eu. Eu lidava com os mesmos demônios, mas tinha plena consciência disso, pois muitas vezes, durante os sacrifícios, via o ser demoníaco chegar e carregar a alma da vítima, a energia negativa, o plasma espiritual do sangue e alimentar com isso seus soldados e escravos. Na época, havia apenas um fato que me intrigava. Em alguns casos, pouco antes de o ser demoníaco pôr as mãos no inocente a fim de levar sua alma, soprava um vento que só eu sentia e que arrebatava a vítima, desaparecendo em seguida. Às vezes, o ser demoníaco ficava furioso. Em outras, dava uma gargalhada, parecia saber perder. Eu ainda não sabia que aquele vento, uma espécie de redemoinho, que era mais rápido do que o demônio, era a luz levando para si aquele que a ela pertencia, por sua conduta de amor ao próximo e por seu coração puro. Mas isso, eu, o grande, não percebia. Tampouco questionava a origem da ventania. Cego que estava, eu achava que era um ser demoníaco com mais poder do que aquele que tomava conta dos sacrifícios do templo. Devo dizer que em meu período de estudos não passei apenas pelos templos. Também parei em alguns vilarejos e cidades com a finalidade de me encontrar com os bruxos locais. Mas sempre mantive segredo sobre esses contatos. Além disso, tive contato com uma mestra bruxa em Babilônia, com quem aprendi mistérios inimagináveis. Contudo, não me apoderei de todos os seus livros, pois havia algo diferente naquela figura, um mistério que eu não consegui dominar. Com certeza ela sabia disso. Para o bem dela, seu verdadeiro nome perdeu-se no tempo, e ela virou apenas uma lenda. A bruxa exigia que a chamassem de mestra. Ela me disse que isso era porque não gostaria de ser invocada depois de morta, por qualquer ser vidente a fim de atender a pedidos medíocres. Havia muito tempo, ela escolhia as pessoas a quem atendia. No meu caso, antes de eu chegar ali, ela já havia sido avisada pelos demônios e permitira a minha aproximação. A bruxa mestra tinha pouquíssimos discípulos espalhados no mundo afora. Na localidade onde morava, não admitia a atuação de outro bruxo, fosse homem, fosse mulher. Aos nativos da região, ela ensinava até certo ponto, mantendo-os como servos ou escravos. Eles podiam atender aos pedidos de outras pessoas, contanto que soubessem até onde podiam interferir sem sua autorização.
Ela reinava absoluta, mas eu nada tinha a ver com isso, já que não era na Babilônia que eu pretendia atuar. Quando me informou que o meu tempo ali havia se esgotado, também me contou que seu fim estava próximo e que a região em que vivia ia encerrar aquele grau de bruxaria. Segundo me disse, igual a ela não existiria outra, não ali. Por isso, antes de eu ir embora, ela me entregou apenas um de seus livros. Eu sabia que ele continha registros de um tipo de magia de grau muito elevado, guardado a 7 chaves, que jamais teria sido passado a seus discípulos locais. Ela me disse que sabia que eu levaria o livro para um lugar distante e que ele jamais voltaria àquelas bandas. Desse modo, punha fim ao seu ciclo. Quando deixasse de viver neste planeta, aquela forma de magia avançada deixaria de existir na região. Ela deixaria aos seus discípulos apenas o que considerava simples, como um aluno que tinha acesso apenas à cartilha de alfabetização na escola. A mim só restava ir embora. Já estava bastante cansado de viajar, de plantar meus demônios em tantos lugares, de absorver os novos demônios que ia encontrando pelo caminho, de atender aos pedidos escusos daqueles que me pagavam. Resolvi me fixar e, como dizem hoje em dia, pôr as manguinhas de fora. Todos os que me interessavam ou que poderiam me atrapalhar já estavam nas minhas malhas. Ninguém ousaria ficar contra mim. Quando me considerei totalmente preparado, retornei à minha terra. Depois de me acomodar, chamei todos os meus discípulos. Aqueles que estavam espalhados pelos lugares para os quais viajei foram chegando aos poucos e se estabelecendo nos arredores. Encontravam-se comigo para aprender, mas não morar, pois não queria que tirassem a minha paz. Fui dominando o lugar por causa do pavor que tinham de mim. Nobres queriam estar de bem comigo, ainda que nada me pedissem, me davam muitos presentes. Aos poucos, a fortuna de minha família aumentava. Era tão fácil que até perdia a graça. Eu amava uma boa peleja. Adorava quando algum infeliz se atrevia a me enfrentar, quando não me concedia o que eu queria. Era doce o sabor de destruí-lo e vê-lo rastejar até mim. Quantos partos eu amarrei, levando à morte as gestantes e seus infelizes rebentos. Quantas famílias destruí por vingança, por poder ou porque alguém me pagou para isso. Casais separados, famílias inteiras escravizadas por dívidas que não conseguiram pagar, tudo graças a mim. Homens e mulheres unidos por minhas magias. Mulheres que se entregavam a homens que elas jamais aceitariam até estes se cansassem delas. E simplesmente porque eu as enfeiticei. Homens mortos repentinamente para que suas viúvas ficassem com os amantes. Nossa, seria impossível citar tudo o que fiz com meus poderes, somados com os profundos conhecimentos de magia adquiridos e o auxílio dos demônios. Claro, também me pagavam para curar, para levantar alguém da cama, para ter proteção nas guerras, nas disputas, nos duelos, mas tudo o que eu fazia era em nome do maioral. Tudo ia para a conta dele. Com isso, me tornei assassino, ladrão, destruidor de lares, ardiloso, de certa forma estuprador e outros tantos adjetivos que preencheriam páginas e mais páginas deste livro. Fui tudo isso e mais. Apesar de tudo, os céus nunca desistiram de mim. Antes de eu começar a viajar para aprofundar meus estudos, conheci um rapaz chamado Eusébio, que era cristão e me aconselhava constantemente a olhar para as grandes verdades do Senhor. Quando voltei de viagem, ele se tornou realmente incansável. Eu ria muito do que ele me dizia, não sabia muito bem por que o aturava. Mesmo quando me juntei aos romanos na perseguição aos cristãos e fui implacável em denunciá-los, deixei meu amigo Eusébio em paz. Sempre havia um espírito amigo que os céus mandavam para me auxiliar, para fazer ver o abismo em que eu estava me precipitando. Eu, cego pela vaidade, não via nada, não percebia nada. 8. Minha Salvadora. Agora,
Farei uma pausa na narração de meus feitos para falar sobre o espírito que teve a maior importância em meu caminho. Quando eu ainda estava estudando, indo de templo em templo, um espírito especial encarnou na Terra. Como expliquei anteriormente, deveríamos ter sido o amparo um do outro nesta missão. Todavia, devido à minha queda precoce, por ter me voltado para o mal ainda na infância, ela não reencarnou na época em que deveria. Assim, veio ao mundo quando eu já estava com quase 30 anos. Nasceu filha de um casal da fidalguia e também idólatra. Eles só tiveram essa filha, porque o pai se casara já com certa idade com uma jovem que, ao dar à luz à criança, teve sérios problemas de saúde. Com isso, decidiram por bem não terem outros filhos, pois era assim que os deuses queriam. Há cerca de 1 milênio, próximo à minha queda, esse espírito foi uma de minhas vítimas. Na época, ela era minha mãe, e apesar de tê-la em alta consideração, enciumado e acreditando que ela desejava derrubar-me do alto posto que eu ocupava no grande templo, tramei seu assassinato. Esse espírito vagou na penumbra da raiva, que depois se transformou em mágoa. Então, foi recolhido em um posto da luz no umbral. Por algum tempo, ela recebeu instrução e se preparou para recomeçar a escalada da evolução, voltando à Terra umas 4 vezes naquele milênio, em encarnações depurativas e redentoras, retornando sempre pronta para continuar evoluindo. Na última reencarnação, foi peça importante para o cristianismo. Faltava a ela nosso acerto, algo que ela não havia conseguido quando era minha mãe: apoiar-me e me orientar no que se referia aos meus dons mediúnicos, redirecionando-me para a luz e me transformando mais uma vez em um instrumento do cristianismo. Antes de reencarnar, eu havia prometido que jamais permitiria que algo me afastasse do bem e do amor ao próximo, que manteria minha posição mesmo que escondesse isso dos meus pais e mestres, que tentaria lutar em nome do amor filial para afastar meus pais de atos bárbaros, principalmente do sacrifício humano. Ela não demoraria a reencarnar. Deveríamos ter 10 anos de diferença, mas já aos 10 anos, minha conduta mostrava que ela não conseguiria o amparo necessário de minha parte, e o mais importante, que não conseguiria me apoiar, nem me ajudar a ver a grande verdade. Como já disse, ela foi retida na espiritualidade maior. Por isso, aqueles que deveriam ter sido seus pais foram seus avós maternos, e aquela que deveria ter sido sua irmã mais velha passou a ser sua mãe, que, ao lado de seu pai, muito a apoiaria. Toda a transformação, todos os planos foram mudados, porque eu abusei do meu livre-arbítrio, porque fraquejei na carne, porque cedi rapidamente à pressão. Mesmo que de vez em quando eu tivesse dúvidas sobre a forma como meus pais viam a vida, rapidamente as afastava e pensava o seguinte: se mesmo daquela forma eles tinham tudo o que queriam, era um sinal de que sua forma de viver era a mais correta e os deuses se agradavam disso. Mas voltemos a ela. O espírito nasceu 20 anos depois do que deveria, com a missão de semear a fé cristã. Os pais dela, apesar de terem nascido e sido criados da mesma forma que os meus, tinham a semente da bondade no coração. Eles faziam parte daquelas famílias aristocratas que eram a exceção de que já falei. Não cometiam atrocidades como os meus. Idolatravam os deuses. O pai dela era um dos sacerdotes do templo, mas um daqueles que, embora não pudesse expor suas ideias, não concordavam com os sacrifícios humanos. Sempre que podia, ele fazia oferendas de flores e frutos em casa, pedindo aos deuses que aplacassem a ira contra a plebe e os escravos. Aos poucos, afastava-se mais e mais do templo, alegando motivos de saúde. Já não se sentia bem ali. Era incrível como a energia das imagens dos deuses que eles cultuavam em casa era totalmente diferente da energia das imagens cultuadas no templo. Uma vez que o casal só pedia o bem e não cometia atrocidades, na vida ou em suas propriedades, se um vidente olhasse para essas imagens,
ele veria formas iluminadas que recolhiam as essências das energias positivas dos moradores da casa, condensando-as e levando-as para o auxílio dos mais necessitados. Perceba o que eu digo. Os pais dela cresceram em um lugar onde o Deus da verdade era desconhecido, mas seus corações bondosos, ao agirem com amor, chamavam espíritos benfazejos que beneficiavam a todos. Como eu já disse, o que cada um recebe é resultado de seu merecimento. Então, essa querida irmã pôde, desde o nascimento, desenvolver-se protegida pela luz e pelo amor, vivendo em paz. Ela e seus pais recolhiam para si os pensamentos contra aqueles que maltratavam a plebe, sabendo que, do contrário, o custo seria alto para eles. Assim, cresceu aquele anjo. Para mim, será sempre um anjo. Foi a determinação dela na fé que me salvou de queda pior, de aumentar ainda mais minhas dívidas e vítimas. Acontece que esse anjo carregava um nome que, traduzido para a linguagem atual, como o meu foi, lembrando que a modificação foi muito pequena, significava aquela que vem para a justiça, para fazer cumprir o justo. Seu nome era Justina. Os pais de Justina a tinham em alta conta. Era filha extremosa e muito obediente, mas tinha um quê muito especial. Quando sentia que algo devia ser feito, fazia independentemente das consequências. Por volta dos 16 anos, a menina ouviu de um discípulo, um devoto, um diácono, ou chame do que quiser. A Igreja Católica põe nomes, mas eu não me prendo mais ao vocabulário antigo. A palavra de Jesus. Seu coração reconheceu as palavras ouvidas havia tempos e não teve dúvida. Depois disso, ela procurou a igreja local e tomou para si a fé cristã. Como ouvira contar que Jesus nascera da eterna Imaculada Maria, que era virgem e um exemplo a ser seguido pelas mulheres que desejassem ser portadoras da Boa Nova, decidiu entregar-se totalmente a ele. Justina chamou a mãe e abriu seu coração com ela. A genitora, que estava espiritualmente preparada para a missão da filha, aceitou prontamente sua decisão e encantou-se com aquele Cristo de puro amor. As duas foram juntas falar com o velho pai de Justina, que estranhou um pouco as novas ideias e quis ir pessoalmente ouvir uma pregação. Depois, ele desejou ficar sozinho para fazer um balanço justo de tudo o que ouvira, comparando esses ensinamentos com aqueles que pregava como sacerdote. Chegou à conclusão de que não havia sentido em prestar homenagem a deuses criados pelos antepassados, pois ninguém sabia se alguém já os tinha visto. Além disso, eram deuses que, segundo diziam, viviam se enfurecendo, necessitando do sacrifício dos próprios servos para se acalmar. Por outro lado, Jesus pregou um Deus que tudo criou e pediu apenas que nos amássemos uns aos outros, soubéssemos perdoar e que passássemos a considerar que somos todos iguais. E uma vez que Deus nos criou iguais, à sua imagem e semelhança, ele não nos considera servos, mas filhos, nos amando incondicionalmente. Diante de tais ponderações, o pai de Justina abriu o coração e recebeu Jesus como o filho iluminado do Deus Criador de tudo e todos. A partir de então, ele e sua família se tornaram devotos praticantes e se batizaram. Estava tudo indo muito bem. Passaram quase 2 anos e o pai de Justina, já com a idade avançada e o corpo cansado, desencarnou. Sua missão na Terra estava cumprida. Contudo, ainda ficaram na estrada da vida suas amadas filha e esposa. Já naquela época, Justina dizia que não se casaria, que seu noivo era Jesus e que ela espalharia sobre a terra as bênçãos de seus ensinamentos, procurando sempre atuar entre as mulheres para que elas não se perdessem. Mas, como as trevas não se aquietam nunca e como a luz queria me aproximar de Justina, permitiu que os seres trevosos fizessem a Aglaide, jovem rico, acostumado a ter todas as donzelas que desejasse, apaixonar-se por Justina. O rapaz enlouqueceu diante das recusas constantes de Justina, que dizia ter Jesus como noivo. Desesperado, armou com alguns amigos uma cilada para tê-la à força,
Mas Justina lutou bravamente e seus pedidos de socorro fizeram com que várias pessoas a acudissem, colocando o rapaz para correr. Naquela altura, ele passara do desejo desenfreado a uma paixão louca que considerava amor. Foi então que ele resolveu procurar por mim, o maior mago negro da época, para dar um jeito justamente naquela que viera para me salvar, a quem um dia eu envenenara, mas que havia me perdoado e que, além de tudo, reencarnara tendo como um de seus principais objetivos a minha recuperação dentro da missão divina que lhe foi destinada.